Irmãos, quem lembra aonde foi ou o assunto que nós pregamos na sexta-feira passada? Glória a Deus. Vou dar a deixa. Foi em 1 Coríntios 3. Pronto. Aí nós falamos sobre o que mesmo, hein? Rapaz, não é que é verdade mesmo, Matheus? É assim, né? Distinção do homem natural e espiritual. Ok? Nós falamos sobre o homem natural e o homem espiritual, não foi? Nós vamos dar sequência a esse sermão, só que hoje eu vou voltar lá para trás para você entender o que é carnal e o que é espiritual. Só o flashback bem rapidinho. O homem natural, nós falamos que é aquela pessoa que ele é nada espiritual, 100% terráqueo, 100% natural. Tudo que ele faz é em nome dos prazeres e dos desejos da sua carne. Ele age por instinto, ele não entende nada da Bíblia, ele não entende nada do Evangelho, do perdão, da redenção, da misericórdia, porque ele é inimigo de Deus, ele não tem a mente de Cristo, ele é natural. Aí nós falamos do homem espiritual, que o homem espiritual é aquele que nasceu de novo, é aquele que seus pecados foram perdoados, é o amante da palavra, é o que foi convencido pelo Espírito Santo acerca da sua vida pecaminosa, acerca da sua vida eterna e do poderio transformador de Jesus na vida desta pessoa. O homem espiritual, ele ama as coisas espirituais, tem inclinação para o poder de Deus, crê no poder de Deus, na graça, ele crê em tudo. Só que o apóstolo Paulo fala do pior homem que tem, ok? O natural, ele é frio, o espiritual, ele é quente, mas o pior que tem para o apóstolo Paulo é o homem carnal, porque ninguém pode ser carnal sem antes ser espiritual. Ele era natural, o Espírito de Deus o transformou, ele e ela experimentaram da porção do Espírito, eles têm tudo para andar conforme a graça de Deus, eles até escutam a voz do Espírito Santo, dando-lhes a direção, mas eles são as piores pessoas aos olhos do apóstolo Paulo, porque sendo espirituais, eles agem conforme os prazeres carnais. E o apóstolo Paulo chama os carnais de meninos. E nós explicamos o que é ser um menino. Não ser impaciente, não ser egoísta, não ser que todas as coisas devem gravitar, nortear em torno da sua vontade, do seu desejo. A criança faz birra, a criança ela quer que tudo aconteça do seu jeito. E o apóstolo Paulo diz que esses cristãos que não querem ouvir a voz do Espírito de Deus, que passam por cima das regras da Sagrada Escritura, são meninos espirituais, e Paulo chama de carnais. E o apóstolo Paulo citou muitos exemplos de pessoas carnais, porque ele tinha escutado da irmã Cloé e de toda a sua família, como a igreja de Corinto era espiritual, mas que muitos cristãos eram carnais. Ok? Mas hoje nós resolvemos trazer o texto em Gênesis capítulo 2. Nós vamos falar sobre o Gênesis capítulo 2, e é possível que alguém se escandalize com o Gênesis capítulo 2, sobre o homem espiritual e o homem que resolve viver uma vida carnal. Aleluia! Quem está entendendo, diga aí amém. Primeira coisa que eu gostaria de fazer nesse processo de discipulado através da doutrina é que, para começar, o jardim, como é o nome do jardim? Opa! O jardim, o nome do jardim é jardim. Só que o jardim, ele está localizado, ele foi plantado dentro de um lugar. E esse lugar é chamado de Éden. Certo? Este lugar é chamado de Éden. Bem, o jardim pode ser plantado em qualquer lugar, irmão. Eu posso plantar um jardim no quintal, posso plantar um jardim em cima do telhado, sobre o teto. O jardim pode ser plantado
numa avenida, jardim pequeno, pode ser plantado numa localidade grande, em cima de cerca. O jardim pode ser plantado dentro de um distrito, negócio grande, ok? Então o jardim é plantado em um local geográfico. E a Bíblia Sagrada diz, se você pegar a sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta aí, para você entender. Em Gênesis capítulo 2, versículo de número 8, a Bíblia Sagrada diz que Deus plantou, está escrito assim, e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Não é o jardim do Éden. Deus plantou um jardim num local chamado Éden. E onde é que fica, pastor Marcelo? A Bíblia diz que ele fica para a banda do Oriente. E o Senhor pôs ali o homem que ele tinha formado. E Deus formou esse homem de onde? Do pó da terra, do pó do Éden. Esse lugar é tão especial, é tão abençoado, tem tanta glória, que Deus pega o pó, sopra nas suas narinas, e Deus cria, porque não diz aí, Deus gera um homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. E tem mistério de Deus nessa história. O mistério é que Deus planta esse jardim no Éden, e a Bíblia diz que as plantas que Deus fizera estavam nesta localidade, e era um vapor que subia da terra para a terra. Em algumas versões era um vapor que subia da terra sobre o firmamento, e esse vapor regrava, hidratava, alimentava as plantas que ainda não estavam na terra e ainda não brotavam na terra. Deus fez todas as árvores segundo a sua espécie, que deem sementes segundo a sua espécie. E o que é esse Éden? Bem, segundo a hermenêutica, onde o texto se interpreta sozinho, uma hermenêutica hebraica e uma hermenêutica que a gente também acredita nela, o Éden, gente, é como se fosse uma dimensão celestial, está nos lugares celestiais. O Éden, esse lugar chamado Éden, literalmente não é apenas físico, ele é físico e é espiritual, ele transcende o entendimento. O texto nos dá a entender que esse nome Éden é mais ou menos um lugar entre os céus e a terra, é como se fosse um portal dimensional, que dá ao homem acesso às coisas espirituais, e que faz esse homem ser físico, porque ele foi construído do pó dessa terra. E a história do Éden que a gente escuta por aí, é uma história mal contada. Nós às vezes temos uma interpretação mal contada, reproduzimos, porque não observamos o que está no texto. Por exemplo, não pense que o Éden era um jardim natural, como se planta jardins e floriculturas por aí. Não imagine que havia ali a figura de um homem e de uma mulher que andavam nus, e eles eram inocentes como crianças, e andavam pelados e largados, sem maldade e sem nenhum tipo de pensamento mau. Não imagine que havia uma cobra enrolada numa macieira, no pé de maçã, fazendo assim com ela, toda a língua para fora e tentando a Eva. Não imagine isso, porque nós não temos nenhum respaldo bíblico para dizer que esta é a história do Éden. Antes, pelo contrário, nós podemos dizer que a serpente era um animal dos mais espertos, dos mais sagazes, que o juízo que veio sobre esse animal foi tão feroz, tão cruel, tão humilhante,
que esta serpente é um ser que se alimenta de pó da terra, de restos mortais, do que está sobre o pó. Não, Senhor, nós não temos ideia, mas a criação lúdica é que este ser é um ser que transcende, que é um pouco mais esperto ou até diferenciado dos demais animais. Ok? Até aí dá para entender mais ou menos. Mas o texto diz, em Gênesis 2, versículo 8, que o Senhor Deus plantou no Éden um jardim. E esse Éden fica para a banda do Oriente. E a Bíblia diz que Deus abençoou o casal. A Bíblia diz que eles deveriam crescer e se multiplicar. A Bíblia diz que Adão e Eva deveriam gozar da vida. E eles foram feitos para trabalhar. E Deus deu a Adão e Eva autoridade sobre todo ser que existia. Deus deu a Adão e a Eva um trabalho. Eles tinham que nomear, dar nome à criação. Ou seja, Adão olhou para o cavalo e disse: esse é um cavalo. E a Eva disse: você vai ser uma flor, o seu nome vai ser Margarida. E você vai ser uma rosa, o seu nome vai ser Raislane. E o seu nome vai ser... E ela começou a colocar o nome, ele também. E a Bíblia diz que Deus, todos os dias na viração do dia, nesse lugar especial, nesse lugar que não é apenas físico, a Bíblia diz que Deus todo dia vinha bater um papo com Adão, e Deus vinha conversar com Eva também. A Bíblia dá até um lugar geográfico, e o que eu vou trazer aqui, alguém pode até se escandalizar. E o lugar geográfico é esse: é que saía um rio do Éden e cercava toda a terra de Ávila. Pastor, e morava pessoas em Ávila, e até numa terra geográfica chamada Cuxi. Pastor, e quem foi que povoou Ávila? E quem foi que povoou Cuxi? Imagina aí quem foi que povoou. Imagine aí quem foi que recebeu ordem para crescer e se multiplicar. É porque a nossa mente entende que Deus fez Adão, que Deus fez Eva, e que Adão e Eva pecaram dias depois que foram criados. Mas só nesse texto poderia usar essa palavra. Existe um espaço de tempo que a nossa mente não consegue codificar. Existe milhares de anos aí, a tal ponto de eles conseguirem povoar Ávila e Cuxi. E a Bíblia diz que saía o rio do Éden e cercava toda a cidade de Ávila, a cidade de ouro, a cidade que brilha, a cidade que é pura, a cidade que é límpida, uma cidade que nós não podemos dizer mais nada acerca disso, porque ela tem a palavra que ela é a cidade do ouro. E a cidade de Cuxi também recebe o rio, o Gion. E quem foi que fez? Quem foi que povoou essas cidades? Bem, nós estamos no Gênesis capítulo 2, porque no capítulo 3 a gente vai ver uma história de tentação. Nós vamos ver uma história de fracassos. Nós vamos ver uma história de queda. E em Gênesis 3, versículo 16, o Senhor, quando dá o juízo para Eva, o Senhor diz assim: olha, Eva, porque destes ouvido a serpente, a partir de hoje multiplicarei a tua conceição, e com dores terás filhos, e com dores darás a luz. Aleluia. Alguém talvez não entenda, mas eu espero ter sido bem simples e bem objetivo para você. Porque a partir de Gênesis capítulo 3 vai entrar a triste história da decadência, a triste história do governo humano, a triste história de um romance perdido, de um elo quebrado, a triste história da implantação do pecado na vida do homem. Mas ainda voltando para o Éden, Éden significa, esta palavra, Éden significa olhando para a porta de Zoe. Zoe, essa palavra em grego significa vida eterna. Éden significa olhando ou caminhando para a porta da vida eterna. Aleluia. Quando Deus planta no Éden, no jardim, Deus coloca no jardim
uma planta, uma árvore chamada árvore da vida. E Adão come dessa árvore da vida. E a Bíblia diz que o Senhor coloca uma outra árvore no meio das muitas que existiam. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Como é o nome da árvore? Como é o nome da árvore? O que é essa árvore, pastor Marcelo? Vai. Essa árvore é a prova de amor. É a prova de fidelidade que Adão dá para ele mesmo que ele ama a Deus. É a prova de sinceridade que Adão dá para ele mesmo com Deus. Porque Deus já sabia se Adão era fiel ou não. Deus não precisava que alguém provasse para ele o que ele era. Deus só deu a Adão o seguinte: Adão, eu te fiz. E eu sou um Deus tão maravilhoso que eu te dou direito de escolher o que tu queres fazer com a tua vida. Mas Adão, se tu comeres desta árvore, os teus olhos serão abertos e certamente, entenda, você vai morrer. Se você provar para você mesmo que não me quer, são as tuas escolhas que fará você morrer. A palavra Éden significa lugar de bênção. A palavra Éden, na sua essência, é o local aonde eu estou olhando para a porta da vida eterna. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Ora, no Éden não tem corrupção, no Éden não tem destruição. Uma maçã cai, ela não vai ser decomposta, não tem mecanismos orgânicos para destruir essa maçã, não tem bactérias, não tem vírus, não tem morte. É um lugar de mistérios, é um lugar de honra, é um lugar onde não tem sujeira, é um lugar onde não tem maus odores, é um lugar onde não existe morte, é um lugar puro. Tudo no Éden é puro, tudo no Éden é luz. Na tradução do hebraico para o massorético, que é isso, pastor? É um hebraico que os massoretas passaram a falar. Quem são os massoretas? São judeus que moravam nas regiões de Samaria. E sabe o que é que eles interpretam por Éden? Lugar de luz, lugar de glória, lugar de perfeição. Deus pega Adão e Eva e coloca num local dimensional de perfeição, 100% físico, mas que tinha um tom de 100% de espiritualidade. Não dá para explicar, não dá para codificar, mas se dá para crer. E se o Éden é esse lugar coroado de luz, se o Éden é esse lugar coroado de Kadosh, que é isso, pastor? Kadosh a gente às vezes chama de Kadosh, um lugar que significa honra, um lugar que significa glória. Imagine aí, as plantas estão cheias de Kadosh, a terra está cheia de Kadosh. Esse Kadosh é glória, majestade. As árvores estão cheias de majestade. O Éden, ele é um portal celestial de majestade. A árvore da vida exala majestade. Adão e Eva, eles estão num estado de primazia, de superioridade, de magnitude. Adão e Eva, como diz o salmista, eles são a coroa da benfeitoria de Deus. Você não vai achar na Bíblia nunca Deus conversando com seus anjos face a face. Você não vai ver referências bíblicas de Deus chamando um querubim de meu servo, de meu filho. Você não vai ver na Bíblia Deus chamando uma criatura espiritual. Não vai ver uma potestade, nem um principado sendo elogiado por Deus. Mas você vai ver na Bíblia Sagrada Deus preparando um ambiente de glória, de majestade,
de alta magnitude, e todos os dias Deus faz questão de baixar a sua glória para falar com o homem e falar com a mulher. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Ora, quando Deus se manifesta, Deus sempre se manifesta com a sua honra, com a sua glória. Aleluia! Depois do pecado, quando Moisés está lá nas terras de Midian. Quem é Midian? Midian é filho de Abraão com Quetura. Midian é o quarto filho de Quetura. Midian é sacerdote. Midian tem uma filha, aliás, 7 filhas, e Moisés se casa com uma delas. E a Bíblia Sagrada diz que um dia Moisés está andando, tangendo as ovelhas do seu sogro, e ele vê um lajeiro grande, e ele vai subir naquele lajeiro, e vê uma sarça pegando fogo, e ele se ajeita e vai subir no lajeiro, e quando ele olha para a sarça, está lá em Êxodo capítulo 3, e a sarça sapecava, e o fogo era parecido com ambar, e Moisés ficou curioso, está em Êxodo 3, versículo 2, e ele vê que a sarça queima, mas não destrói a planta. A planta está cheia de cadouve, a vegetação está cheia da glória, era uma dimensão de glória, e Moisés vai se aproximando, e ele escuta um brado: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu pisa, Moisés, é terra santa. Deus, quando manifesta a sua glória, oh, aleluia, Ele manifesta sempre com aspecto de luz. Um dia Moisés vai subir no Sinai, o Senhor tinha orientado Moisés e Arão para subir o Sinai, e Josué, Moisés, Arão ficam no pé do monte, e Deus lhe sobe, Moisés, o monte, porque eu tenho um negócio para dar para Israel. Aí Moisés passou 40 dias no monte, e a Bíblia diz que baixou sobre o monte uma glória, e o monte fumegava. Imagina aí um monte fumegando, e havia trovões, e havia relâmpagos, e a Bíblia diz que Deus falou com Moisés, e a Bíblia diz que Deus falou assim para Moisés: Moisés, fica atrás dessa grande fenda da montanha, porque eu vou passar pelo outro lado. E Moisés bota só um assim de rabo de ouro entre a fenda, e a Bíblia diz que o resplendor da glória foi tão grande que Moisés não suportou. Aleluia! Deus escreveu com raios de glória 10 mandamentos, 10 instruções, e lá vem Moisés descendo do Sinai, morto de feliz, alegre, porque viu o kadosh de Deus, o kavod de Deus. Aleluia! Só que quando Moisés desce o monte, a Bíblia diz que Arão teve que tampar os olhos. A Bíblia diz que os que estavam no pé do monte botaram pano no rosto, porque Moisés não sabia que ele estava brilhando, que ele estava aceso, que ninguém conseguia olhar para a sua face por causa do esplendor da glória. Oh, aleluia! Quem está entendendo o que Jesus está falando? Esse Éden é um lugar completamente coroado com cadouve, com glória. Aleluia! As plantas têm cadouve, o chão é cheio de glória, o ambiente é cheio de glória. Adão e Eva, eles estão numa condição extremamente de glória. Abra sua Bíblia no Salmo de número 8. Aleluia. O salmista Davi vai falar, aliás, o salmista vai falar do homem mortal, do homem que pecou, do homem que transgrediu. Veja no Salmo 8, versículo de número 5, aliás 4, falando do homem que pecou, do Adão e da Eva. Presta atenção. O que é o homem mortal para que o Senhor se lembre dele? E o filho do homem para que o Senhor visite? Aí
Aí ele vai dizer o que era Adão e o que era Eva no versículo 6. Veja aí, o versículo 5, aliás. Contudo, o Senhor os fez menor do que os anjos, e de glória e de honra coroaste. Olha como é que era Adão. Adão é a coroa, Eva é a coroa. Os mortais um dia foram a coroa perfeita de Deus. Já paraste para pensar que Deus tem interesse de falar com o homem? Aleluia! Versículo 6, olha só o que é que o salmista diz: e fazes com que ele, Adão e Eva, né, tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Tu os pusestes por escabelos dos teus pés. Eles vão dominar todas as ovelhas e bois, e assim como todos os animais do campo. Verso 8: as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o teu nome, e está sobre toda a terra. Eu quero dizer para você que o Éden é lugar de glória, que Adão e Eva são homens que vivem debaixo da glória, e essa glória está no Éden. E a Bíblia diz que quando o homem peca, eita, agora é difícil de engolir. Quando o homem peca, a Bíblia diz que ele se esconde. E essa palavra esconder é rocher. Essa palavra rocher, diga aí, rocher. Diga rocher. Significa apagar. Diga aí, significa apagar. Quando Adão e quando Eva pecam, adivinha o que acontece com eles? Adivinha o que acontece com eles, irmãos? Eles apagam-se. Eles se esvaziam. O pecado apagou Adão e Eva, de tal maneira que eles pegaram folhas do Éden, folhas de glória, folhas de luz, folhas de santidade, folhas de pureza, para cobrir o seu corpo. Não tenham entendimento de que eles estavam querendo cobrir a sua genitália. Eles estavam querendo cobrir o seu corpo com folhas de figueira, porque eles apagaram. E a Bíblia diz que o apagar das luzes os fez esconder, porque eles não aguentaram a luz do Éden. E na viração do dia, quando o Senhor chega para eles, e o Senhor procura os seus amados, o belo romance, a grande força do amor, o bem-estar de Deus foi maculado. O amor que Deus sente pelos homens é muito maior, infinitamente maior do que o amor que uma mãe sente ao ver o seu recém-nascido. O drama da perda do seu grande amor, da grande traição, o faz Deus perguntar: aonde estás, Adão? E a Bíblia diz que Adão é bem sincero e diz: Senhor, eu me escondi. Olha o verbo, rocher. O que é que significa rocher? Senhor, eu me escondi, eu escureci. Senhor, eu fiquei cheio de trevas, por isso tive vergonha e me escondi. O Senhor diz: ô Adão, quem foi que disse que você está em trevas? Comeste da árvore que eu disse que não era para comer? Porque se tu comesse essa árvore, tu ia se apagar, os teus olhos iam se abrir, você ia saber o que era o mal, e você experimenta o mal, porque você está em trevas e não me aguenta mais. Você já sabe o que é o bem, e você já experimenta o que é o mal. A Bíblia diz que Adão foi arrebentado de grande insatisfação, de grande arrependimento. Aleluia! Mas essa história não fica só aí.
Essa é uma história de prejuízos, porque o pecado apaga a pessoa diante de Deus. É tão real, irmão, que quando você peca contra a igreja, a primeira coisa que a pessoa faz é apagar. O pecado é a única coisa que apaga o fogo de Deus brilhando dentro da sua vida. Quando a pessoa está na igreja e começa a se distanciar dos trabalhos da igreja, do conjunto que congrega, quando a pessoa começa a se distanciar dos ensaios do conjunto, se distancia do culto de doutrina, não frequenta mais os cultos como antes, a linguagem começa a mudar, a performance física se torna diferente, as amizades são amizades com pessoas que estão longe de Deus, essa pessoa está apagando-se em pecados. Quando alguém peca contra o outro, os olhos que são a candeia da alma do corpo, quando alguém peca, esse alguém não tem coragem de olhar nos olhos da outra pessoa, porque o pecado apaga o homem. Quem está entendendo? Diga aí alguma coisa. Aleluia! O pecado é quem separa o homem de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, disse que as vossas ofensas, os vossos pecados é que fazem divisão entre o Senhor e a vossa vida. Aleluia! Deus fez o homem para viver em paz. O homem espiritual, o homem que está cheio do kadosh, do kavod, o homem que está cheio de honra, o homem que come da árvore da vida, o homem que bebe da água da vida, o homem que domina sobre toda a terra. E agora, pastor, e agora Deus amaldiçoa a terra. Deus diz: olha, Adão, por tua causa, maldita é a terra, porque é o lugar que tu vai morar. Por tua causa, Adão, vai nascer carnos, espinhos, abrolhos, vai ter dificuldades. Adão, por tua causa, tu vai ter que suar agora, Adão. Antes tu comia, não sentia nada. Por tua causa, tu vai fazer existir, que não existia, Adão, o tempo, cronômetro, ele vai ser teu inimigo, Adão. Tu vai envelhecer. Por tua causa, Adão, a lei das matérias orgânicas não existir. Por tua causa, Adão, agora você vai morrer. Foi a sua escolha. Você preferiu plantar deste jeito, Adão. Deus está falando com alguém nessa hora. Aleluia. O Senhor está dizendo para eu e para você que há tempo para parar. Você está no processo de queda, ou você está no processo de glória, ou você vai estar no processo de bênção, ou você vai estar no processo de maldição. Você está caminhando para algum lugar. Se você disser: pastor, eu não estou caminhando, não, eu estou parado, não estou fazendo nada, estou na minha, estou quieto, eu não estou arrumando confusão, encrenca, não estou fazendo maracutaia, não falando mal de ninguém, eu venho para a igreja, eu estou parado. Se eu não cheiro, eu não vou feder. Bem, se você está parado, eu tenho uma notícia: a forma que você está também está te levando para algum lugar. Aleluia! Aleluia! Uma outra concepção que eu escutei, pregações e papapá, é que Deus matou um animal, um cordeiro, e vestiu Adão e Eva com peles de animais. Mas eu não encontro essa referência na Bíblia. Eu não consigo ver hermeneuticamente na Bíblia Deus sacrificando um animal e vestindo Adão e a Eva. Eu não consigo ver. Eu consigo ver que como Adão escureceu, como Adão pecou, agora ele não é mais a mesma pessoa. Agora ele não vai mais comer da árvore da vida, e agora ele não bebe mais da água da vida. Adão se torna uma pessoa mortal, uma pessoa limitada, uma pessoa acessível a doenças, uma pessoa propensa a errar, uma pessoa propensa a sentir dores, fadiga, cansaço, uma pessoa que brilhava e agora apagou-se. A Bíblia diz que Deus fez, foi Deus quem fez peles para Adão e Eva e os vestiu. Como é que
você entende isso aí? Como é que a gente entende isso aí, Mateus? Como é que a gente entende isso aí agora? Deus está no texto. Olha aí para a Bíblia. Gênesis 3:21. E Deus fez para Adão e Eva peles e os vestiu. Aleluia! Glória. Quem está entendendo, diga amém. Quer dizer, pastor, que Deus fez isso aqui e revestiu o homem com isso aqui, pastor? Sim. Porque o homem tinha se apagado e tinha se vestido com folhas de glória, com folhas da figueira. E agora o homem é mortal, é limitado, é suscetível a dores, a fadiga, a cansaço, a sangrar. E Deus faz para esse homem pele e os veste de pele. O Éden permanece brilhando. Adão é como um deserto desolado, tudo por causa do seu pecado. Se você abrir a sua Bíblia em Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 3. Se você abrir essa Bíblia lá em Joel 2, 3, vai ter uma alegoria do Senhor Deus abatendo o rei do Egito, o faraó, que ele morava num lugar que ele pensava que estava num lugar esplendoroso, mas agora ele vai ser abatido e vai morar num lugar desértico. E em Joel, capítulo 2, versículo 3, o Senhor diz assim, ó: diante dele, aliás, o profeta diz, diante dele, fazendo a alegoria, diante dele há um fogo consumidor, e por detrás dele chamas e brasas acesas, e a terra diante dele é como o jardim do Éden. O que é que João está dizendo aqui nessa alegoria? Ele está dizendo que o Éden é um lugar de glória, que o Éden é um lugar esplendoroso, mas que o pecado de Faraó o fará andar por lugares desertos e lugares de sofrimento. O pecado de Adão, o pecado de Eva, os leva literalmente para prejuízos. Aí eu vou resumir esse sermão dizendo o seguinte: que Adão peca, que Adão recebe punição por conta do seu pecado, porque o salário do pecado é o que, igreja? É a morte, né? Qual é o pecado? Qual é o salário de Adão? Olha, Adão, você vai morrer, você vai voltar ao pó da terra. Adão, vai ter que ralar, vai ter que trabalhar. Adão, tu vai se fadigar. Adão, a terra vai dar trabalho para você. Eva, a partir de hoje, acabou-se a bonança. Você não vai ter filho como tinha antes, não. Vai sentir dor de parto. O teu desejo vai ser o desejo do teu marido, vai ser a auxiliadora dele. Olha, a terra é maldita por causa de vocês. Olha a maldição aí. E serpente, vem cá. Você, serpente, a partir de hoje vai rastejar sobre o teu ventre e pó comerás todos os dias da sua vida. Ok. Adão e Eva são expulsos dessa dimensão de glória. Adão e Eva são expulsos do Éden. Adão e Eva, eles não vão mais ter o cador, a glória, a honra de Deus. Esse lugar dimensional, Deus coloca querubins nele para que o homem jamais ache o acesso de volta. E uma espada viva que estava trabalhando. E a Bíblia Sagrada diz que a partir daí Adão não come mais da árvore da vida, não bebe mais da água da vida, que a partir daí Adão passa a viver, e com Eva passa a ter filhos, passa a construir, passa a desenvolver-se. E nessa história lúdica de pecados, a descendência de Adão e Eva, toda a descendência de Adão e Eva, são pessoas que têm uma natureza igual a deles. A Bíblia diz que Eva teve um filho por nome de Caim, teve outro por nome de Abel. Olha como é que a natureza se manifesta, a natureza da carne. Caim não tinha o que fazer, passou a ter inveja de Abel. Tinha um mundo todo para viver e foi ter inveja do Abel.
Caim não tem o que fazer e mata o Abel. A Bíblia diz que os descendentes de Caim, um sujeito por nome de Lemeque, ele possuiu 2 mulheres. A primeira, poligamia na Bíblia. Ele matou um varão e matou um adolescente e se gabava. Eu matei um porque ele empurrou e outro porque pisou no meu pé. Se Caim foi amaldiçoado, beleza. E daí que eu seja 7 vezes mais. E olha só como é que se torna a natureza humana. Nimrod resolve chegar nos céus. Ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele é narcisista, ele é exaltado, ele agrupa pessoas, ele faz rebelião, ele afronta o Deus dos céus, e a maldade do povo vai se espalhando, e a natureza do homem todo dia vai se corrompendo, e Deus manda um dilúvio, mas a natureza do homem depois do dilúvio continua a mesma. Noé se embriaga, seu neto Cainã vê a nudez do velho e começa a zombar. Noé, patriarca, amaldiçoa Canaã, uma geração toda é amaldiçoada. Veja só como é que está a situação dos homens com a sua natureza. Esses homens descendentes de Noé, esses homens descendentes de Sem, filho de Adão, eles se tornam homens agressores, homens derramadores de sangue, homens que pegam o pau e fazem um Deus, que pegam o barro e adoram este barro, e até chegar os semitas, e a maioria deles são idólatras e ofendem a Deus, e no meio da idolatria Deus chama Adão. Olha a natureza do homem. Olha aí como é que está a situação dos homens. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 3, versículo de número 21, porque todos pecaram e todos estão destituídos, excluídos do cavote de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3. E éramos por natureza filhos da ira, mas Deus nos amou com seu muito amor, e Ele nos vivificou, porque nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus resolve mandar agora o último Adão. Diga: Jesus manda o último Adão. Mas pastor, na Bíblia não está escrito segundo Adão? Não, senhor. A Bíblia está escrita dizendo que o primeiro Adão, ele é carne, mas o último Adão é espiritual. O primeiro Adão pecou porque era alma vivente, mas o último Adão não pecou porque ele é Deus. A Bíblia diz agora que no numeral, que o primeiro Adão, ele tem um corpo físico e é visível, mas o segundo Adão é espiritual e manifesta também um corpo espiritual. Aleluia! Última coroa que foi destituída pelo pecado, mas o outro, que era Deus, resolveu se humilhar para ser filho do homem entre os homens, para perdoar os homens e fazer os homens pecadores terem a filiação de Deus. E a Bíblia diz, e Ageu já profetiza, que a glória da última casa, não é da segunda, é da última casa, será maior do que a primeira. O que Deus preparou em Jesus é maior do que o Éden. Aleluia! A história de amor continua, porque Deus amou este homem, este barro recém-revolto que não vale nada, que pensa besteira, que é imoral, que tem a boca cebosa, que come arroz, feijão, e que se passar 2 ou 3 dias sem tomar banho vai feder. Esse barro, essa matéria, que quando o sopro de Deus sai, a turma chora alguns minutos, mas quando vem a catinha e a
irmão, todo mundo desenterra. Aleluia. Deus amou o barro de tal maneira que enviou o último Adão. Aleluia. Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, 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 glória a Jesus. Jesus, ele resolve, preste atenção, o Filho de Deus, diga assim, o Filho de Deus se fez Filho do homem, para que os filhos dos homens se tornem filhos de Deus. E se eu fosse você, eu dava glória a Deus, ela me inspirava, aleluia. Tudo por causa do resgate. Aleluia. Você tinha sido sequestrado, a sua alma estava predestinada ao inferno, mas Jesus te resgatou. Aleluia. E resgatou pela morte de cruz. Aleluia. Tudo isso para acontecer, tudo isso para valer, tem que ter um novo nascimento. Você tem coragem de dizer para a pessoa que está do teu lado? Glória. Tu já nasceu de novo. Pergunta aí, meu, para quem está perto de tu, pergunta. Tu já nasceu de novo? Glória. Aleluia. Nessa condição física de nascer de novo, você é regenerado. Oh, graças a Deus. Nessa condição física de comedor de feijão, você é perdoado. Ei, criatura triste, Jesus transformou a tua vida. Tu é uma nova criatura. Tem uma criatura triste que está crucificada dentro de cada um de nós. Quem está recebendo aí, diga glória a Deus. O desfecho final vai ser na próxima doutrina. Glória. Oh, Deus. Aleluia. Para você saber como é que é a história da hamartiologia. Nada de vida mal criada.